pessoal, em continuidade aos nossos conteúdos, vamos falar de uma coisa bem bacana hoje. Uma coisa que você já deve ter visto, mas talvez você não conheça os detalhes desse equipamento. Vamos falar de uma prancha. Vamos falar de uma prancha e de uma cadeira de rodas. Muitas pessoas chamam esse equipamento de maca, outros chamam de prancha. Prancha longa, maca. Existe de madeira, existe de plástico. Talvez na sua igreja, no seu escritório, talvez você já tenha visto isso no shopping, uma prancha, evidentemente já viu uma cadeira de rodas. Quando que eu uso uma prancha e quando que eu uso uma cadeira de roda? Qual o critério para me escolher uma cadeira ou uma prancha? Qual seria esse critério? Então, vamos entender. Muitas pessoas entendem que usaria a prancha quando a vítima está inconsciente, que a gente chama de desmaiado, e outros acham que quando a vítima está consciente, usa a cadeira de roda. Mas isso nós estamos indo por um caminho errado. Não é esse o caminho. O caminho é o seguinte: vamos dividir as pessoas que precisam da nossa ajuda em dois grandes grupos. Vamos chamar um grupo de vítima de trauma, um outro grupo chamado de vítima clínica. A vítima de trauma está ligada a uma palavra chamada acidente. Quando tem acidente, a vítima é de trauma. Não tem acidente, a vítima é clínica. Vamos fazer alguns exemplos para a gente entender. Eu estou descendo uma escada e eu desmaio. O desmaio é clínico, se eu rolar a escada é trauma. Eu estou atravessando a rua e eu tenho uma convulsão. A convulsão é clínico, se eu for atropelado é trauma. Eu estou dirigindo um carro e eu tenho um infarto. O infarto é clínico, se eu bater o carro é trauma. Toda vez que houver uma palavra trauma, houver uma palavra acidente, eu classifico a vítima como trauma. Se não houver acidente, eu classifico como clínico. Acontece que, para as vítimas de trauma, necessariamente eu uso prancha. Para as vítimas clínicas, eu uso cadeira. Nada impede de eu colocar uma vítima clínica na prancha, mas eu estou proibido de colocar uma vítima de trauma na cadeira de roda. Bom, por que será que eu estou proibido de colocar uma vítima clínica na cadeira, ou melhor, de trauma na cadeira de roda? Por quê? Por que é proibido colocar uma vítima de trauma na cadeira de roda? É porque nós somos providos de uma estrutura óssea chamada coluna vertebral. Essa estrutura óssea tem como função, uma delas, proteger um órgão chamado medula. Não, mas o que é medula? Medula é um órgão do sistema nervoso central que leva e traz informações nervosas para a movimentação dos músculos. A medula funciona mais ou menos como se fosse a parte elétrica da nossa casa. Certo é que a medula não é uma parte elétrica, mas ela funciona, fazendo uma analogia, à parte elétrica da nossa casa. Lá perto do portão vem um tucho de fio e esse fio é distribuído pela casa. Se a gente for lá no quarto, a gente vai encontrar um espelho e se você tirar o espelho vai ter dois fios, terão dois fios, tá? Mas lá perto do portão sai um tucho de fio. Então ele vai distribuindo mais ou menos igual a medula. Aqui em cima da medula sai uma parte grossa. A coluna tem uma parte grossa e ela vai diminuindo até o cóccix, distribuindo toda essa medula pelo corpo. Se a gente chegar lá no quartinho e cortar o fio com um alicate, certamente a tomada não vai ter energia. Aonde você lesionar a medula, você perde esse contato. Por isso que a gente sente encontrar um cadeirante e der uma martelada no pezinho dele, no dedinho dele, no pé dele, ele vai falar assim: nossa, o que você está fazendo? Eu não sinto dor. Ele não tem sensibilidade, porque houve uma lesão de medula e perdeu essa sensibilidade, tá? Ou por um trauma, ou por algum tipo de patologia. Então, as vítimas de trauma, a gente tem que tomar muito cuidado com a coluna que a gente fala. Mas certamente que não é pela coluna, certamente é pela medula, que a coluna está protegendo a medula. Para isso foi elaborado um equipamento chamado colar cervical. Para que serve o colar cervical? Para vítima de trauma, nós protegemos o pescoço. Mas por que o pescoço?
A coluna vertebral, ela começa aqui no cérebro, aqui no crânio, e ela vai até o cóccix. Nós temos 33 ossinhos chamados vértebras. E por que o colar cervical tem uma preocupação de proteger o pescoço? Porque o pescoço é a parte mais vulnerável da coluna. Ele está na parte mais externa. Além do que, aqui na região do pescoço, sai uma informação nervosa que faz um estímulo para o coração bater. Vamos fazer uma comparação. A gente pega as aves, como que a gente abate uma ave? Como que a gente abate um frango? Você deve conhecer, né? A gente torce o pescoço. Baseado por essa aula que você está aprendendo, se eu torcesse o pescoço de uma galinha, ela não ia morrer, ela ia ficar paraplégica. Porque aonde você torce, você lesiona a medula e dali para baixo ele não tem movimento. Então, teoricamente, se eu torcesse o pescoço de uma ave, ela não ia morrer de momento, ela ia ficar paraplégica. Mas acontece que quando você corta nessa região de C1, C2, você perde um estímulo do coração. O coração, para bater, ele precisa de um estímulo nervoso, que sai da medula na região do pescoço. Então, se você tiver uma lesão grave no pescoço, você pode ficar paraplégico, mas você pode ter uma parada cardíaca. Para isso que nós usamos o colar cervical. Então, colocando o colar cervical, vamos aprender. Como é que eu coloco o colar cervical? Primeiro, que ele é meio complicado, eu preciso saber que lado que é a parte de cima e de baixo. A gente pode tornar como base a etiqueta. Se você olhar a etiqueta não vai estar de ponta cabeça, então dá para entender que aqui é a parte superior e aqui é a parte inferior. Tá? Como que eu coloco o colar cervical? Se a vítima estiver sentada ou em pé, eu coloco primeiro a região do queixo e depois a parte posterior. Veja bem que colocando o colar cervical, eu não consigo, se eu for verificar, eu não consigo virar o pescoço, eu tenho que virar todo o corpo, todo o tronco aqui, para mim conseguir visualizar um lado direito e esquerdo. Então, isso impede de movimentação na região do pescoço, na região da cervical, tá? Se a vítima estiver sentada ou em pé, eu coloco primeiro a região do queixo e depois a parte posterior, já falamos disso. Agora, se a vítima estiver deitada, vamos supor que isso aqui fosse o chão. Vamos supor que aqui fosse o chão. Eu estou deitado aqui no chão. Primeiro, eu não ponho a parte do queixo. Eu passo por aqui, ó, tem um espaço aqui, que eu passo por aqui. Quando eu percebi que já passou aqui, eu ponho a parte da frente e aí eu fixo. Então, quando está sentado, ou melhor, deitado, não é para a vítima levantar aqui, ó. Não pode mexer o pescoço. Então, toda vítima de trauma, de acidente, eu tenho que tomar cuidado para não movimentar o pescoço. Aí a cadeira, sobrou a cadeira. Quando que eu uso a cadeira? Eu uso para vítimas clínicas, vítimas que teve alguma patologia, alguma doença, alguma perda da consciência clínico. É trauma, prancha. É clínico, cadeira de rodas. A cadeira de rodas também tem como que eu desço uma escada. É muito comum a gente ter alguma escada para descer com uma pessoa que está passando mal, seja ela numa igreja, seja ela num prédio, e aparece uma escada para mim descer. Como é que eu desço essa vítima numa escada? Então, digamos que eu tenho uma vítima aqui, eu preciso descer na escada. Nós vamos descer ela com dois socorristas. O primeiro socorrista fica aqui, né? A gente levanta aqui a cadeira, e o segundo socorrista fica nessa posição aqui, ó. Vou virar para cá e fica nessa posição. Do jeito que eu estou aqui, dois socorristas, esse socorrista que está aqui vai estar descendo a escada de costa. Então, os degraus nós alcançamos de costa, degrau a degrau. Alguém pode imaginar que pode ficar muito pesado, mas na verdade o peso da vítima não está sendo suportado o peso da vítima. O peso da vítima estão nas rodas. Então o peso está na roda e você só vai segurar ela para a cadeira não descer direto. Resumindo tudo, eu tenho uma cadeira de rodas e eu tenho uma prancha. Em que situação que eu uso? Se houver acidente, eu uso prancha. Se não houver acidente, eu uso cadeira. Vamos mais para frente ainda. Vamos supor que eu encontre uma vítima
de acidente deitada no chão. Vamos mais profundo essa aula. Eu encontro uma vítima deitada no chão. De pé eu não alcanço ela. De cócoras eu posso perder o equilíbrio. Eu atendo ela de joelho. Uma das primeiras coisas que nós fazemos é evitar que ela mexa o pescoço, porque a vítima é de trauma. Então eu posso pôr a mão na testa impedindo que ela levante. E aí, se houver possibilidade, a gente coloca o colar cervical. Essa aula poderia ser estendida, mas vamos fazer de pouco em pouco para a gente aprender com qualidade. Agradeço a atenção, muito obrigado por tudo e até a próxima, se Deus assim nos permitir.